Olá, gente linda, tudo bem com vocês? Eu sou a Marister e nós vamos continuar falando sobre o nosso crescimento espiritual com Jesus, uma vida de obediência. Nós falamos sobre obedecer a palavra do Senhor, não apenas ouvi-la ou conhecê-la, mas praticá-la, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um fator muito importante na vida do cristão, que é o perdão. Existem dois tipos de perdão que são esclarecidos na Bíblia para nós. O perdão que Deus oferece à humanidade, quando Ele envia seu Filho, né, para morrer em meu lugar, em seu lugar, e nos perdoar e nos dar a graça dEle, né, de se tornarmos filhos de Deus e santificados e glorificados por esse perdão que Ele nos ofereceu. E o segundo perdão, que é aquele que nós devemos ofertar uns aos outros, porque nós somos falhos e as pessoas falham conosco e nós também falhamos com elas, não é verdade? Bom, esse primeiro perdão que Jesus, né, foi o autor e consumador dele, foi quando Jesus morreu na cruz por nós. Jesus, ele se fez, né, sacrifício em meu e seu lugar para que pudéssemos ter vida, e essa vida em abundância com Deus, né? Ele nos deu um novo acesso ao Pai, e esse perdão a gente pode encontrar em várias partes da Bíblia, mas um versículo muito importante, que é 1 João 1,9, que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse é um versículo-chave que eu guardo desde quando me converti, decorado na minha mente, porque realmente nós precisamos todos os dias do perdão de Deus nas nossas vidas, dessa restauração, né? Então nós devemos confessar ao Senhor todos os dias que somos falhos, pecadores, e que nada somos sem Ele, nada somos sem a graça dEle, né? E o segundo perdão, que é aquele perdão que nós precisamos oferecer àqueles que nos magoam, àqueles que falham conosco, né? Esse segundo perdão a gente pode ler em vários também versículos, mas um deles é Mateus 6, 14 e 15, que diz: porque se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Então, nós precisamos perdoar, nós precisamos declarar o perdão, né, àqueles que nos ofenderam, porque é bíblico, porque o Senhor diz que essa é uma condição para que nós também possamos receber dele o perdão. Então não adianta a gente ficar guardando aquela mágoa, aquele ressentimento, sem perdoar, porque isso faz mal para mim, faz mal para você. E dentro de nós vão criando raízes mesmo de amargura, raízes de ressentimento, e essas raízes, elas danificam o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, e nos afastam de Deus. Além de nos afastar de Deus, que é algo terrível, causa também doenças, as chamadas psicossomáticas, né? Que nós temos visto hoje em dia com grande influência nas nossas vidas: ansiedade, depressão, e outras coisas ruins que vêm, pressão alta, câncer. Não vou entrar em detalhes sobre depressão, porque depressão, eu passei por depressão, depois eu vou contar para vocês o meu testemunho. Não é que seja condicionado à falta de perdão, mas a falta do perdão em nossas vidas pode ocasionar isso também, tá bom? Então nós precisamos perdoar. É algo muito sério. Quando Deus diz que nós devemos perdoar, é porque realmente nós somos curados quando nós perdoamos, né? A palavra também de Deus nos dá exemplos. Por exemplo, o perdão divino. Quando Jesus ali na cruz, passando por toda aquela humilhação, por todo aquele sofrimento, ele declarou perdão, pediu para que Deus nos perdoasse, porque ele ainda diz: eles não sabem o que fazem. Então, um exemplo de Cristo ali na cruz, do perdão da humanidade. Outro exemplo também muito marcante é o exemplo de José. Os seus irmãos venderam José por inveja, por raiva, por ira que eles tinham, né, contra esse irmão. Eles acabaram vendendo o seu irmão e ele se tornou escravo. E toda a história de José, né? José passou por muitas lutas, depois Deus honrou, mas José perdoou os seus irmãos. Então, por isso que ele também pôde contemplar e viver a plenitude da graça do Senhor quando ele perdoou os seus irmãos, não é verdade? Então nós devemos praticar esse perdão. Como que nós podemos fazer isso, né? Como que nós... É muito difícil perdoar. Às vezes é fácil perdoar alguém
que te ofendeu de uma coisa simples, mas perdoar uma traição, perdoar algo mais sério, muito difícil, mas nós temos que depender do Senhor. Então, olha, primeiro, reconheça a graça de Deus na sua vida, reconheça que você precisa realmente também do perdão de Deus, que você não é apenas a vítima, mas nós também somos aqueles que praticamos o mal, né? Ore com todas as suas forças, peça para Deus na sua oração, fala: Senhor, me ajuda a liberar o perdão, me ajuda a declarar, né? Afasta de mim esse sentimento ruim que eu tenho, né? Tudo posso naquele que me fortalece, diz lá em Filipenses 4,13. Então declare pela fé, na sua oração, e dê nome às pessoas e nome aos pecados. Então fala: Senhor, eu perdoo fulano porque ele me ofendeu, perdoo meu chefe porque ele me humilhou, perdoo meu namorado porque me traiu, perdoo minha filha porque respondeu para mim, o meu filho porque respondeu, porque me desobedeceu. Fale, dê nome às pessoas e aos pecados e libere. E não se esqueça de orar em nome de Jesus. Peça ao Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus, diz a palavra, que ele intercede por nós quando nós não sabemos como orar. Com gemidos inexprimíveis, ele vai até o Pai em nosso favor. Então, ore, ainda hoje, faça isso. Ore, entregue ao Senhor essas causas difíceis, esses conflitos difíceis que causaram dor, tristeza, mágoa no seu coração. Só Ele pode nos libertar, só Ele pode te dar a cura que você necessita através do perdão. Libere essas mágoas, libere esses ressentimentos, né? Olha, a palavra de Deus diz lá em Romanos 12:19: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Não adianta a gente querer fazer com as nossas próprias mãos. É Ele quem opera, é Ele quem faz a nossa justiça, Ele é a nossa justiça, Ele é a nossa bandeira, Deus é o nosso Salvador. Então, ainda hoje, declare o perdão a todos aqueles que te magoaram, às pessoas que te ofenderam, para que você seja curado, para que você seja perdoado e para que você venha crescer espiritualmente cada dia mais na presença de Deus. Um beijo, fiquem com Ele.